Pessoal, boa noite a todos. É uma satisfação para a gente retornar a essa casa de estudo, essa casa de oração, depois de algum tempo, né, que eu não estive presente aqui, mas é uma alegria muito grande para nós estarmos aqui novamente junto de vocês para falar de um tema de importância fundamental para as nossas vidas, na importância dos pais na educação dos filhos. É um tema muito importante porque muito do sucesso existencial dos espíritos encarnados na Terra passa pela educação doméstica. Então, tudo aquilo que pode representar o fracasso existencial do ponto de vista espiritual para todos os espíritos que aqui estão encarnados, passa pela educação doméstica. A ponto do espírito Humberto de Campos, ali no livro Lázaro Redivivo, no capítulo 15, intitulado Respostas do Além, trazer a informação para nós, referente à nossa atuação dentro do lar, que 70% de nós, espíritos encarnados na Terra, falhamos nos projetos de realização espiritual diante da vida terrestre. Eu achei um número alarmante, porque os espíritos, eles nem costumam trabalhar muito com números, né? Nem costumam. E nesse caso, Humberto de Campos, através da psicografia do Francisco Cândido Xavier, ele traz essa informação para nós, dos bastidores da vida espiritual, que tem esse número para nos dar essa estatística. 70% de nós falhamos nos nossos projetos de realização espiritual na existência terrestre. 70%. Né? Então, vejamos nós o quão importante é nós falarmos da estrutura familiar, da condução dos espíritos que nos foram encaminhados para que nós pudéssemos dar a eles o devido encaminhamento. O devido encaminhamento não apenas do ponto de vista material, mas principalmente o devido encaminhamento do ponto de vista espiritual. Porque muito se confunde sucesso existencial com o quê? Quando a gente fala assim, pessoa bem-sucedida, vamos esquecer um pouco a questão da doutrina espírita. Você está numa conversa na esquina, e aí alguém te fala assim, fulano de tal é bem-sucedido. No que você pensa? No que a gente geralmente pensa? A gente não pensa em questão material? Dificilmente a gente vai pensar em questões espirituais, né? Então, só que aqui existe um ponto que nós precisamos refletir. Do ponto de vista espírita, do ponto de vista espiritual, sucesso material não significa necessariamente sucesso espiritual. Então, quando nós falamos da importância dos pais na educação dos filhos, a análise que nós precisamos fazer é uma análise muito mais profunda do que muitas das vezes uma visão superficialista que o materialismo nos proporciona, de que o sucesso dos nossos filhos depende de uma boa formação acadêmica, de que o sucesso dos nossos filhos depende de um bom encaminhamento do mercado de trabalho, da estruturação de uma família. E isso, é claro, todos nós pais almejamos. Porém, do ponto de vista espiritual, nós podemos criar filhos absolutamente bem-sucedidos, nesse conceito de sucesso que a gente tem de conversa de esquina, e absolutamente fracassado do ponto de vista espiritual. Então, e aí? Qual que é a importância dos pais na educação dos filhos? A importância dos pais, ela é muito mais profunda e muito mais ampla do que a gente pode imaginar. Ela não pode ser apenas restrita à formação acadêmica, mesmo porque, se a gente for parar para pensar, e aqui eu trago a análise para a gente poder fazer uma análise muito interessante, de 3 perguntas, na verdade de uma pergunta do Livro dos Espíritos, que ela se desdobra em outras 3, que é a pergunta 150 do Livro dos Espíritos. Pergunta 150 do Livro dos Espíritos nos diz o seguinte: o espírito após a sua desencarnação
ele conserva a sua individualidade? Ou seja, todos nós aqui vamos desencarnar um dia. Espero que demore, né? Mas nós vamos conservar a nossa individualidade. E a resposta é sim, jamais a perde. Ou seja, nós não vamos perder a nossa individualidade. Aí na pergunta 150A, a espiritualidade pergunta assim: uma vez que nós não perdemos a nossa individualidade, como que nós podemos fazer para identificar o espírito? Para identificar outros espíritos? Porque aqui, anunciaram aqui meu nome, né? Falaram assim, agora com palestra Ives Facuri, certo? Meu nome é Ives Facuri, eu tenho essa aparência aqui que vocês estão vendo. Se alguém desconfiar que eu sou o Ives, como que eu faço para provar para a pessoa que eu sou o Ives? Identidade, não é? Isso não é seu documento? Quando você vai viajar, você vai pegar um avião, alguma coisa, você não tem que mostrar um documento para provar que você é você? Só que é o seguinte, quando nós desencarnamos, a gente não leva documento nenhum. Quer dizer, vocês já ouviram um termo cancelar CPF? Literalmente, o nosso CPF ele é cancelado, os nossos documentos ficam, e a partir do momento em que os nossos documentos ficam, como que a gente faz para poder ser identificado no mundo espiritual? Essa que é a pergunta, uma vez não mais tendo o corpo material. E a resposta é o seguinte: o espírito, ele carrega consigo um fluido que lhe é próprio. Ou seja, todos nós carregamos uma energia que nos é própria, um fluido. Ou seja, cada um de nós tem um fluido específico, que ele é uma marca da sua identidade. Ele é uma marca da sua individualidade. E você é reconhecido através desse fluido. Inclusive é um fluido que o espírito, ele aure no planeta, porque a formação do perispírito, ela traz elementos na sua composição do mundo que a gente vive, do mundo material que a gente vive, que inclusive proporciona o mesmo aspecto fisionômico no mundo espiritual. Mas o mais curioso dessa resposta é o seguinte: nós trazemos um fluido que nos é característico, tá certo? Então essa é a forma da gente poder se identificar, através de um campo vibracional que nos é próprio e que revela a nossa identidade. Na pergunta 150B, a espiritualidade diz o seguinte: bom, nós levamos esse fluido conosco e não levamos mais nada? E a resposta é nada. Ou seja, diploma fica, seu corpo fica, seus documentos ficam, sua família fica, a sua projeção social fica, porque nada levamos para a vida espiritual. Nada levamos, a menos, ele coloca, a nossa lembrança, que pode proporcionar para o espírito na vida espiritual uma doçura ou um amargor, segundo as escolhas e segundo a vida que tem elegido para si. Olha que interessante. O espírito, ele leva consigo para o mundo espiritual uma lembrança da sua existência terrestre. Uma lembrança da sua existência terrestre. Isso é muito significativo para nós, porque essa lembrança, ela pode proporcionar um peso consciencial, e aí vem a consciência de culpa, a partir da lembrança que o espírito traz da sua trajetória na existência terrestre, ou ele tem ali um alívio, ele tem uma doçura naquela lembrança que vai proporcionar para ele uma felicidade e um senso consciencial de dever cumprido. De dever cumprido. Então, por que eu estou dizendo que essa lembrança ela é fundamental para o nosso sucesso existencial? É porque essa lembrança, ela que vai trazer o peso das nossas ações durante toda a nossa trajetória na existência terrestre. Principalmente as nossas ações dentro do círculo estreito da consanguinidade que une os espíritos debaixo de um mesmo teto, que possuem necessidades de corrigenda, necessidades de ajustes evolutivos, e que precisavam estar ali naquela configuração familiar.
Então, a nossa primeira missão é dentro do lar, com a nossa família. E nisso surge a importância dos pais, não apenas na condução da existência material, mas também no fomento, né, dos valores espirituais, que são aqueles valores que o espírito não vai deixar quando ele partir para a sua verdadeira vida, que é a vida espiritual. Tem uma frase de um filósofo chamado Nietzsche, que não é um filósofo assim exemplar do ponto de vista teórico, mas ele diz uma coisa muito importante, muito interessante. Ele fala que nós não somos seres terrestres que, vez ou outra, atravessamos uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais que estamos momentaneamente atravessando uma experiência terrestre. Ou seja, nós somos, na verdade, não esse corpo transitório que um dia a gente vai ter que abrir mão, mas nós somos, na verdade, espíritos imortais, cujos valores que nós vamos carregar não tem nada a ver com as nossas construções materiais. A conscientização dos pais a respeito disso, dessas informações, é de fundamental importância para que a preocupação no encaminhamento dos filhos seja para além de encaminhar para a escola, seja para além de encaminhar para um curso de inglês, seja para além de que nós possamos fazer com que os nossos filhos conquistem o mundo, que muitas vezes pode significar a perda da própria alma, como o próprio Jesus nos diz, que vale ao homem conquistar o mundo se perder a própria alma. Então Jesus estabelece uma grande diferença nessa afirmativa entre o sucesso perante o mundo material transitório e o sucesso do espírito perante a sua trajetória evolutiva, que vai depender da construção desses valores. Mas a pergunta que fica é a seguinte: como que nós vamos auxiliá-los nesse processo? Né? Então, aqui já entrando mais, afunilando para a importância da participação dos pais, da mãe, do pai, ou daqueles que estão encarregados do cuidado dos espíritos recém-chegados do mundo espiritual, né? Crianças, jovens, né? Porque a gente tem que considerar que a reencarnação ela se completa aos 7 anos de idade, como nos coloca o próprio Livro dos Espíritos, e na primeira infância é a fase mais sensível do processo de educação. A fase mais sensível é nesse hiato de tempo em que o espírito ainda sequer completou a sua reencarnação. Então ele está mais aberto psiquicamente a receber as influências do meio. Essa é uma informação que a doutrina espírita nos traz, e a própria pedagogia moderna traz essas informações, que o processo mais sensível do aprendizado é a primeira infância, dos 0 aos 7 anos. Inclusive é uma educação que às vezes começa, a gente acha que não, mas começa mesmo na gestação. Vocês sabiam disso? Que em qualquer anamnese psicopedagógica mais complexa, o profissional pergunta muitas das vezes para os pais como que foi a gestação. Porque isso é fundamental. O espírito, ele está sentindo toda a influência psíquica do meio que ele se encontra. E o psiquismo da mãe, num processo de simbiose com o espírito reencarnante, ele funciona como uma espécie de alimento emocional. Não só da mãe, mas também do núcleo familiar que aquele espírito está inserido. Tá? Porque nós estamos num campo, mergulhado num campo vibracional que afeta os espíritos, mesmo antes deles ouvirem palavras articuladas, deles poderem ouvir ensinamentos, tanto do ponto de vista do exemplo, quanto do ponto de vista teórico verbal. Os espíritos eles já começam a perceber o clima psíquico que se forma. Interessante isso, porque o próprio André Luiz, no livro Nosso Lar, ele coloca uma informação que é interessante. Ele coloca que toda a água da casa da gente, ela é impregnada com as forças psíquicas dos seus habitantes. Olha que interessante. Não é curioso isso? Toda a água, porque a água, por que a gente toma água fluidificada? Porque a água fluidificada, ela é uma água cujas moléculas são afetadas pelo quê? Pelas vibrações espirituais daquele que está emitindo bons pensamentos. Inclusive já tem teste científico na internet, vocês podem
Vocês podem procurar no YouTube, tem teste científico de água submetida a discursos de ódio. Qual que é a configuração daquela molécula de água ali, daquele copo de água, submetida àquelas vibrações ali, daquele discurso de ódio. E a água, que ela é submetida a discursos benfazejos, de oração, de bem-querer e tal. A diferença entre as duas, no sentido da forma, no sentido da coloração. Tá? Então veja que interessante, André Luiz fala que a água dos nossos lares ela é impregnada com o psiquismo dos seus habitantes. Aí depois disso você fica até cabreiro de pedir um copo d'água, né? Dependendo da casa que você vai, você fica até assim, poxa vida, pedir um copo d'água aqui, como é que vai vir essa água? A informação que está lá, né? No livro Nosso Lar de André Luiz. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse clima psíquico do ambiente doméstico, ele afeta o feto num processo de gestação, né? Então, esse tipo de reflexão ele é muito importante, por quê? Porque um médium sensitivo ele consegue perceber o ambiente, por exemplo. Vocês já viram que, às vezes, a pessoa, aqui no salão vai ter gente assim, com certeza, porque eu sou assim. Eu não sou um médium ostensivo, não, mas eu consigo perceber a vibração do ambiente, isso aí eu consigo. O ambiente pode estar até arrumadinho, mas se tiver alguma energia estranha, eu sinto aquilo. Eu sinto um mal-estar físico. Quem aqui é assim também? Dependendo do ambiente que entra. Não é? Não é uma sensibilidade? Você chega no ambiente, você não consegue explicar, mas você sai dali ou com o coração acelerado, com uma má impressão, com um certo mal-estar, até do ponto de vista físico, ou você sai refeito do ponto de vista energético. Isso nos diz muito a respeito de nós estarmos verdadeiramente mergulhados nesse campo vibracional. André Luiz fala muito bem disso no livro Evolução em Dois Mundos. Então, esse tema daria um seminário, porque eu estou falando da influência vibracional do lar. Eu ainda nem cheguei em outras modalidades de influência dessa educação. Tá? E já se passaram 20 minutos, olha que terror, né? Mas assim, olha para você, porque quando a gente vai falar de um tema desse, a gente tem que partir ali do princípio mais elementar, principalmente quando a gente associa uma temática importante como essa com os preceitos e os postulados que a doutrina espírita tem para nos oferecer. Esse é o grande objetivo das nossas reflexões aqui. E qual que é uma outra modalidade de influência? Primeiro é a influência vibracional, que a gente já falou. Segundo é a influência do comportamento. Porque se a gente for parar para pensar, o que a criança mais absorve não é aquilo que você fala. Vocês concordam comigo? A criança absorve mais o que se fala ou o que se faz. Não preciso nem falar, não preciso nem dizer, né? Então vejam vocês que a gente vai nessa estrutura que parte, primeiro, da influência psíquica, vibracional. Depois a gente vai da influência do exemplo. Porque a criança, ela segue modelos. E por mais que a gente fale, a criança estará sempre nos imitando. E não necessariamente seguindo aquilo que a gente está falando. E aí, toda maternidade e toda paternidade, nesse sentido, é um convite à autoeducação. Porque se aqueles espíritos que ali estão chegando, eles vão requerer do pai, num primeiro momento da sua existência, a modelagem do seu comportamento, é óbvio, o espelhamento do seu comportamento, é óbvio que a gente precisa de um processo de autoeducação. Porque quando der fé, a gente vai estar repreendendo nos nossos filhos comportamentos que são nossos. E não cabe essa contradição na cognição da criança. Vou dar um exemplo para vocês, eu nem sei se eu dou, porque está sendo filmado. Mas eu vou dar um exemplo pessoal. Tá? Eu vou tentar usar as palavras mais amenas, porque vai para a internet, né? Então tem que usar palavras mais amenas, a gente tem que pensar nisso. Eu fui sair com minha filha, né? Fui pôr ela dentro do carro para... Eu não sei onde que eu estava indo, se eu estava indo no supermercado e tal. Aí eu pus ela na cadeirinha, ela era bebezinha, assim, bebezinha, era uma criancinha já, 2 anos, 3. E aí,
eu saí. E eu estava gripado. Vou citar para vocês. E aí, eu, numa atitude nojenta até, ela me olhando atrás, como é que eu vou usar? Eu expectorei, vamos usar um termo mais elegante, né? Eu expectorei ali na frente dela de uma maneira, né, um pouco escrachada. E aí ela olhou para mim, eu olhei para ela, na hora eu falei assim, faça não, viu, bebê? E continuei. Chegou em casa, ela estava imitando aquilo que eu fiz na rua. Aí, minha esposa virou para mim e falou assim, você viu o que a Esther está fazendo? Ela está cuspindo no chão, assim, puxando e cuspindo. Eu falei assim, onde será que ela viu isso? Ela não vê celular, não vê desenho, onde é que ela... Depois eu confessei, tá? Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque a criança ela vai imitar você. Então, o convite à paternidade e à maternidade, ela é um convite à autoeducação, em vários níveis. E uma conscientização da responsabilidade que nós temos perante esses espíritos, passa por essa tomada de consciência, que é a tomada de consciência daquele que vira pai e endurece na vida, sabe? Cria tipo. Daquela que vira mãe e que cria tipo. Por quê? Porque aquela maternidade, aquela paternidade veio com uma tomada de consciência da responsabilidade do que aquilo vai representar daquele instante. Tem gente que não abre mão do seu egoísmo, mesmo com a notícia de uma paternidade, mesmo com a notícia de uma maternidade. Mas aí é um estado de consciência de cada um. Porque a gente pode, é o seguinte, trazer uma informação também para vocês que eu considero interessante. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele fala o seguinte, a mente é o espelho da vida. Olha que bonito, né? Que poético. A mente é o espelho da vida. Aí você fala assim, tá, a mente é o espelho da vida. E aí? De que vida Emmanuel está falando? A mente espelha a vida. Mas de que vida que Emmanuel está falando? Porque quando você fala vida, você pode estar falando de vida intelectual, você pode estar falando de vida espiritual, você pode estar falando de vida biológica, porque seu organismo está aí funcionando. Suas células estão se renovando. Você está tendo consciência da renovação celular que está acontecendo no seu corpo agora? Não. Mas tá, quem comeu alguma coisinha antes de vir para cá está digerindo agora. Mas você não tem consciência do processo de digestão que a sua vida orgânica está fazendo nesse momento que você está sentado aqui escutando a minha palestra. Então, quando você fala que a mente espelha a vida, que vida que você está falando? Essa vida biológica, você não está tendo consciência dela. Uma vida intelectual, uma vida espiritual. Do que Emmanuel está falando? Emmanuel está falando de todas elas. Mas a mente vai espelhar a vida daquilo que a gente elegeu para nós enquanto representação desse espelhamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui. Tem um filósofo russo chamado Peter Opensky. Ele foi um filósofo que escreveu a Psicologia da Evolução do Homem. Ele é um dos pais fundadores, ou pelo menos que inspirou a psicologia transpessoal, que foi uma psicologia desenvolvida depois nos Estados Unidos por um teórico chamado Abraham Maslow. E ele coloca que o ser humano ele é basicamente dividido em duas categorias. Aqueles que deixam reger a sua vida pelos instintos e aqueles que deixam reger a sua vida pelas camadas superiores, seja ela dos sentimentos ou do intelecto. Olha que interessante, se a gente for parar para pensar, é isso mesmo. Não vamos perder a frase de Emmanuel que a mente espelha a vida, não. Para a gente poder compreender esse link que eu vou tentar fazer com essa teoria. Então, esse filósofo, esse psicólogo, esse filósofo fala o seguinte, existem seres humanos que eles só vivem com o propósito de atender às suas necessidades biológicas. Vocês conhecem gente assim? E é realmente. Só vive com... As preocupações deles são as 3 preocupações elementares da sobrevivência da vida basilar. Qual que é? Alimentação, a pessoa só pensa em comer bem e tal, comida, sexo e sono. A pessoa que é regida por esses 3 elementos,
ele é movido pelas camadas superiores ou inferiores da questão da evolução? Inferiores, porque está falando do quê? De um determinismo biológico. É alguém que reencarnou para poder atender a sua biologia. Só que o ser humano é muito mais que biologia. Então, a mente, ela pode ser o espelho da vida daquele espírito cuja consciência é totalmente determinada pela biologia. Ou seja, dentro dessas necessidades que eu falei para vocês. Só que nós somos mais do que isso. Nós precisamos dar um passo além. A movimentação do ser humano, ela também precisa ser uma movimentação no campo da renovação dos sentimentos e das construções intelectuais. Intelecto e sentimento. E aí ele coloca um símbolo lá no livro que é o seguinte: aquele que é determinado pelas questões biológicas, pelo esse imperativo biológico, ele de certa forma é regido do plexo solar para baixo. E aquele daqui para baixo. E aquele que é determinado por os aspectos superiores da vida, ele é regido do plexo solar para cima. Do chakra do plexo solar para cima. Ou seja, representação do coração e da cabeça. Ou seja, falando do intelecto e dos sentimentos. Então está vendo que quando Emmanuel fala que a mente espelha a vida, a gente precisa pensar em qual vida que a gente está espelhando na nossa mente. Porque esse espelhamento da vida é alvo das nossas movimentações psíquicas diárias. Quando nós estamos falando da importância dos pais na educação dos filhos, é porque a gente precisa, através do exemplo, mostrar para aqueles espíritos que nos foram confiados, que a vida não é apenas atender a interesses que a biologia impõe, e que é importante. A gente, para estar aqui, precisa da biologia, né? Precisa de comida, né? A questão da sexualidade, a questão do repouso, a biologia é importante. Eu não estou desprezando, mas a vida não pode ser só isso. E para os nossos filhos, o que precisa acontecer? A transposição de valores na vida que vai para além da biologia, a fim de que a vida desses espíritos que nos foram momentaneamente confiados, elas possam ser sucesso do ponto de vista material, mas principalmente um sucesso do ponto de vista espiritual. Daquela pessoa que não se tornou medíocre. Porque você quer uma vida fracassada, é uma vida regida pelo impulso biológico. Isso sim é vida fracassada. Isso sim é uma vida que não deu certo. Tá certo? Isso sim é a perda existencial. Isso sim é um fracasso existencial que a gente costuma falar. Então, a importância da educação dos filhos, ela parte dessa premissa, né? A questão da transposição dos valores. Mas é difícil a gente superar isso daí. Mas é o nosso grande objetivo. E a superação disso parte de uma autoeducação também. Tá? Para a gente poder ter uma ideia da dimensão que isso representa, eu vou citar para vocês um episódio do livro Ave Cristo, de Emmanuel. Eu peço licença, quem já leu o livro Ave Cristo? Bacana, então vocês vão lembrar. Teve também o teatro aqui, não teve? Acho que veio o teatro para Divinópolis com a peça. Não sei se foi há 2000 anos ou se foi Ave Cristo. Enfim, eu vou falar, vocês vão lembrar. Não repara os nomes que eu vou citar, não, é porque são nomes romanos antigos e os nomes são esquisitíssimos nos livros. Quem já leu sabe disso. Você tem dois espíritos ali que estão num diálogo no mundo espiritual. Um espírito chamado Quinto Varro e um outro espírito chamado Clódio. Quinto Varro está solicitando a Clódio, que é um benfeitor espiritual, a oportunidade de reencarnar para poder resgatar seu filho, que estava perdido em sombras. Estava perdido em sombras. Então ele pediu a oportunidade, porque ele não precisava reencarnar. Né? Ele não precisava reencarnar, pelo menos tão imediatamente. Porque vocês sabem como que a gente faz para não reencarnar? Evoluindo. Quanto mais o espírito evolui, mais tempo ele passa no mundo espiritual antes de ter que reencarnar de novo. Essa é uma grande verdade que a literatura espírita nos traz. Por quê? Porque para estar na vida espiritual, por mais tempo, precisa se estar mais familiarizado com a vida espiritual. Então, quanto maior a evolução do espírito, maior é o espaçamento entre uma existência e outra. Então eu até lembro,
só abrindo um parênteses aqui, eu até lembro da minha experiência pessoal, que eu, na adolescência, eu virei para minha mãe, assim que eu comecei a me interessar pelo conhecimento espírita, eu falei assim, mãe, eu vou fazer de tudo para eu não reencarnar mais. Fazer de tudo para eu não reencarnar mais. Só que a gente sabe que esse meu discurso já era um egoísmo ali, que só de eu falar isso, já teria que reencarnar de novo, né? Porque aqui existe um grande desafio para as nossas vidas, né? A reencarnação é um grande desafio para a evolução do espírito. Aí eu falava assim com minha mãe, mãe, não quero reencarnar mais. Aí minha mãe até falou comigo, você já veio não querendo, né? Porque pela sua cara na maternidade, você transpareceu no seu semblante que você não queria estar aqui. Eu falei, tem lógica, né? Até os médicos ficaram espantados. Diz minha mãe que eu nasci igual que você já viu que esse cachorro que é enrugado, assim, com a face assim, mais contraída? Eu nasci daquele jeito lá que os médicos caíram lá, nossa senhora, ele está com o semblante fechado. Então, quer dizer, às vezes aquilo ali era um reflexo do espírito e eu não sabia, né? Pode ser. Né? Pelo esse discurso meu depois na adolescência, né? Faz mais sentido ainda. Só que para a pessoa ela não reencarnar, ela precisa se tornar o quê? Espírito puro. E eu estou longe de ser espírito puro. Né? O espírito, para que ele possa esgotar suas necessidades de reencarnar, ele precisa ter se purificado. Né? E nesse processo de purificação, ele vai aumentando o intervalo de uma existência ou outra. Então, se a gente conseguir ficar 100 anos no plano espiritual antes de reencarnar, já é uma bênção, né? E a gente fica torcendo para que depois que a gente reencarne, o mundo já esteja um pouco melhor do que está no momento que a gente sair, né, daqui. Enfim, vamos voltar ao episódio lá do livro Ave Cristo. O Quinto Varro, ele está solicitando para poder reencarnar antes da hora, entre aspas, para poder socorrer o espírito do seu filho, que não tinha atingido ainda o mesmo patamar de iluminação que ele e estava perdido em sombras. Isso é uma das coisas que mais afligem os espíritos. Quando algum ente querido está numa posição espiritual pior do que aquele ente querido que já alcançou um certo patamar. Que era a preocupação da mãe de André Luiz com ele, que depois era a preocupação do próprio André Luiz com o pai dele, tá certo? Então isso é um grande motivo de angústia para os espíritos. E aí ele pede, ele fala assim, olha, o benfeitor Cláudio fala assim, olha, você tem certeza disso? O mundo ele é envolto em sombra, você vai passar por muitos desafios. Ele falou assim, não, mas eu peço a Jesus essa oportunidade para poder resgatar esse espírito que me é tão querido. E aí o benfeitor vira e fala uma coisa para ele que eu achei uma coisa muito espetacular para a gente poder refletir. Ele virou e falou assim, olha, tá bom, você pode reencarnar, mas você tem que sair daqui com a notícia do seguinte, se tudo der certo, guardem isso, se tudo der certo, isso será um empreendimento que vai levar 100 anos. 100 anos, se tudo der certo. Aí eu lendo isso, eu fiquei assim, gente, como que o espírito, ele pode parar a sua, entre aspas, a sua caminhada, em função de um projeto de resgate de outro espírito, e nesse projeto, se tudo der certo, vai levar 100 anos. Não é uma informação curiosa para nós? Se tudo der certo, ou seja, há a possibilidade de não dar certo. E aí tudo bem, ele reencarna, ele tem a permissão, ele conhece a sua esposa, Cíntia, né? E aí ele tem o seu filho, o espírito Tassiano, que ele pede para poder encaminhar. O espírito Quinto Varro, ele já tinha se convertido ao cristianismo. Então ele participava daquelas reuniões, às escondidas. Por quê? Porque o cristianismo era proibido pelo Império Romano. Né? Então os primeiros cristãos, eles tinham que se reunir nas catacumbas, né? Eles tinham que se reunir às escondidas. Porque se o Império Romano descobrisse uma reunião cristã, todo mundo ia ser devorado por leão. Nos espetáculos da arena romana. Hoje a gente desfruta de um cristianismo muito mais fácil. Pensa hoje em dia a gente está tendo que encontrar num grupo de 6, 7 pessoas escondidas, com o risco de ser pego por alguém e ser devorado por uma fera, né? Ou ser apedrejado em praça pública. Então, ele se reunia com os cristãos e ele guardava aquela chama do seu filho bebê quando fosse crescendo e com ele para essas reuniões.
Ou seja, ele trouxe a lembrança do mundo espiritual, né, desse compromisso com o seu espírito de encaminhar ele no caminho do bem. Aí vai lembrando da frase, se tudo der certo vai demorar 100 anos, vai lembrando. Só que a vida deles era de muita dificuldade financeira. E a esposa dele era um pouco ambiciosa. Aliás, bem mais ambiciosa que a dele. Porque ele se contentava com muito pouco. E a esposa dele queria algo mais. E ela ficava pensando assim, Nossa Senhora, a gente nessa dificuldade, com a criança pequena, e esse homem indo encontrar com um cristão correndo o risco de ser morto e me deixar viúva com um filho pequeno, em vez dele procurar serviço. Está lá no livro, você pode conferir. E aí, esse incômodo dela com as reuniões cristãs, que o marido dela participava. E ele continuava indo, pedia sempre paciência para a esposa, que as coisas iam se ajeitar e tudo mais. E aí tinha um primo antigo dela, chamado Opílio, que ele começou a nutrir um certo interesse pela esposa do Quinto Varro, né? E aí ele começa a falar, ele pensa assim, poxa, eu sou viúvo, a esposa desse camarada me interessa, eles estão precisando mudar de vida, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou dar trabalho para o marido dela, para eles poderem ter recurso financeiro, eu vou acalmar ela, enquanto ele estiver trabalhando, eu que tenho tempo, vou na casa dele assediá-la. Olha o pensamento do cara. E aí ele dá uma oportunidade de emprego, parece novela, né? Se a gente for parar para pensar, é um enredo de novela de hoje em dia. E aí ele dá emprego para o Quinto Varro, para ele trabalhar em outras regiões. Enquanto ele vai trabalhar em outras regiões, ele corre para dentro da casa dele e fala, nossa, eu sempre te olhei com outros olhos, sou apaixonado por você, eu quero proporcionar para você uma vida melhor, eu não consigo controlar os meus sentimentos, e vai. Mas ele fala, você sabe que eu sou casada, não importa, eu vou encaminhar o seu marido, não se preocupe, eu quero ficar com você, desde que eu fiquei viúva eu só tive olhos para você, desde que eu fiquei viúva eu só tive olhos para você, e foi assediando. Foi assediando, e a esposa dela, porque tinha aquela ambição nutrida, ficou preocupada com o marido, mas foi começando a ceder aqueles apelos, a achar aquela investida interessante. Olha para você ver, o benfeitor lá atrás falando, se tudo der certo, vai durar 100 anos, né? Esse trabalho. Aí vocês já vai pensando, né, no problema desses 100 anos aí, em relação à realidade do mundo material. E aí, um dia, ele vai para um serviço, não dá certo e ele volta mais cedo. As coisas sempre acontecem assim, né? Parece até clichê. Quando ele chega mais cedo em casa, ele escuta uma voz masculina. E aí ele percebe que aquele que aparentemente era o seu benfeitor, estava investindo em cima da sua esposa. Aí eu pergunto a vocês aqui, qual foi o sentimento que surgiu nele, um camarada que já tinha se convertido ao cristianismo, ele já participava de reuniões cristãs, ele assumiu o compromisso no mundo espiritual de levar uma vida reta e encaminhar o seu filho. Qual foi o sentimento que subiu a cabeça dele? Não, eu vou matar. Aí você fala assim, poxa vida, mas o cara não estava participando de reunião do cristianismo, né, cristã, ele não estava totalmente iluminado, como que ele teve vontade de matar? É uma curiosidade. É porque não significa que a gente está aqui, no centro espírita, que a gente ainda não traz muitos aspectos animalescos dentro de nós. A gente ainda tem muito disso. Ah, está aqui o palestrante estudando o evangelho, nossa, como o Ives deve ser, né? Uma pessoa iluminada. Gente, cutuca para ver. Cutuca para ver. O Chico Xavier, ele falava o seguinte, nós seres humanos, a gente é uma espécie de poço de água cristalina, cuja superfície você consegue matar a sua sede, mas se você desce com sua mão para o fundo e mexe, aquela água se contamina e você não consegue mais beber. Esse é um retrato da alma humana. Então quer dizer, nós somos bons? Nós podemos nos falar que nós somos bons? Você pode até falar, eu sou bonzinho, né? Eu sou bom, mas até que ponto vai a sua bondade? Já parou para pensar? Até que ponto vai a sua bondade? Por quê? Até que ponto vai a sua bondade? Qual profundidade dessa água cristalina tem?
Vou fazer uma pergunta um pouco mais provocativa. Você é capaz de matar? Você está aqui dentro do centro espírita, estudando o Evangelho. Mas dependendo da situação de temperatura e pressão que você for submetido, você não sabe o que vai ativar no seu psiquismo mais profundo, em termos daqueles aspectos mais primitivos que todos nós carregamos e ainda não conseguimos superar totalmente. Esses aspectos mais profundos, eles podem ser ativados dependendo da experiência que a gente atravessa. E aí a gente precisa ter o quê? Autocontrole, para que uma vez sentido esse ímpeto, a gente tenha a resistência de poder domá-los, de poder controlá-los. Porque o grande barato não é você não sentir, é você sentir e a partir desse sentimento, desse ódio, dessa fúria, dessa vontade de matar, o que você faz? Você se controla ou você dá vazão àquilo? Porque virtude, está lá no livro dos Espíritos, virtude é a capacidade que o Espírito tem de resistir ao mal. Um homem virtuoso é um homem que consegue resistir ao mal. Não é um homem que não sente o mal. Não é o não sentimento, porque não sentir é pureza. Se você não sente, você não precisa mais estar reencarnado. Se você ainda sente determinados sentimentos, que são os sentimentos humanos, né, você precisa desenvolver o que a partir daí? A virtude, que é a capacidade da gente sentir e controlar. E aí o que acontece? Ele dá vontade de matar. Ele pensa assim, eu vou matar ele, eu vou matar ela, e eu vou pegar meu filho. Só que cristianismo eu vou conseguir transmitir para o meu filho se eu fizer isso? Que cristianismo eu vou transmitir? E ele prefere se afastar. Ele prefere se afastar, ele vai tomar conselho com um grande colaborador da difusão do cristianismo na época, um sábio, ele vai se aconselhar, e esse sábio vira para ele e fala assim, olha, faça a sua parte e coloque o resto na mão de Deus. Talvez nesse momento seja melhor o afastamento. Então, eu não vou continuar no livro, porque eu estou fazendo aqui uma provocação para depois vocês lerem o livro Ave Cristo, que ele é muito interessante. E ele vem dizer muito de nós, um retrato interno da nossa alma, da nossa realidade. É extremamente atual, apesar do enredo ser no século III, se eu não me engano, né, da era cristã. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes, olha para vocês verem, o propósito existencial de um espírito é em relação a um espírito, que foi o caso de Quinto Varro, no encaminhamento do espírito Tassiano, que seria o seu filho. O que isso tem a trazer para nós de recado? Que muitas vezes a nossa maior missão, e quase sempre é assim, está dentro do lar com aqueles que a gente convive pelo círculo mais estreito da consanguinidade. E às vezes a sua maior missão existencial é encaminhar um espírito que está ali. Né? E é um projeto de 100 anos, se tudo der certo. É um projeto de 100 anos, se tudo der certo. Aí vocês vão perguntar assim, Ives, mas isso não é muito pouco? Isso não é muito pouco? O espírito comprometer 100 anos da sua evolução, né, da sua trajetória existencial, para poder resgatar apenas um espírito, não é muito pouco? Vocês acham muito pouco? Eu não acho. Porque nesse processo de encaminhamento e de resgate de um espírito, o espírito imbuído dessa missão, ele vai destravando no seu coração, nos seus sentimentos, bloqueios que vão ser fundamental para a sua trajetória evolutiva. Então a aquisição que o espírito pode aurir num processo de resgate de apenas um espírito, muitas vezes pode proporcionar para ele uma não necessidade de reencarnar mais. Tamanho o estado de elevação que ele conseguiu desenvolver naquele seu processo sentimental, de entrega, de doação, naquela missão que lhe foi confiada. Então, essa é uma das coisas mais ricas, talvez, que a doutrina espírita tem para nos oferecer, né? Falar sobre a questão desses laços da consanguinidade através do parentesco, né? Do parentesco espiritual. Parentesco espiritual, parentesco material, está lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo.
intitulado Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Tem uma lição intitulada Parentesco Espiritual e Parentesco Corporal, em que ele coloca que os laços consanguíneos, eles não estabelecem necessariamente os laços entre espíritos. O que isso significa dizer? Que muitas das vezes também nós vamos ter muito mais vínculos espirituais com alguém fora da consanguinidade do que dentro, né? Mas a consanguinidade, por mais que não tenha vínculos espirituais mais profundos, tem um propósito de ser. Porque ninguém reencarna numa família por acaso, sabe? Então é importante a gente falar sobre isso. Os meus minutos, eles já se foram. Eu queria falar também, gente, a respeito da questão do casamento nesse processo todo, né? Pergunta 696 do Livro dos Espíritos coloca para nós o seguinte: qual seria para a sociedade a consequência da abolição do casamento? Vocês concordam comigo que tudo isso começa no casamento? Começa na estruturação de uma família? Então, qual seria para a sociedade a consequência da abolição do casamento? Um regresso à vida dos animais. Vou deixar vocês digerir isso, que eu acho que não vai dar nem tempo da gente explicar. Mas essa questão, ela está conectada com a pergunta 775 do Livro dos Espíritos. A questão 775 diz o seguinte: qual seria para a sociedade, fazendo um link de uma pergunta a outra, qual seria para a sociedade a consequência dos relaxamentos do laço de família? Qual que é a resposta? Uma recrudescência do egoísmo. O que isso significa dizer? Uma intensificação do egoísmo. Na primeira resposta da abolição do casamento, um regresso à vida dos animais. E a gente vê cada vez mais o casamento em crise e a sociedade mais egoísta. Vocês estão percebendo isso? Que o individualismo ele tem se exacerbado muito. O Livro dos Espíritos já previu isso, em 1857, data da sua publicação. 18 de abril de 1857. Então, olha só, a consequência para a sociedade do relaxamento dos laços de família, e hoje a gente pode falar de uma crise da família, né? A consequência para a sociedade é uma recrudescência do egoísmo, uma intensificação do egoísmo, um regresso à vida animal. Um regresso à vida animal. Por quê? Porque o animal ele é egoísta por natureza, é um instinto. É aquilo que eu falei do ser humano ser regido do plexo solar para baixo, pelo imperativo biológico. Porque se tem um cachorro, se tem dois cachorros com fome aqui, o que ele vai fazer? O que o cachorro mais forte vai fazer? O que vai imperar entre eles? A força, não é? O cachorro mais forte vai bater no mais fraco e vai comer toda a comida. Ele não vai ter assim, fala assim, poxa, eu vou deixar um pouquinho para ele, né? Quem faz isso é o ser humano, ou deveria fazer, né? Então eu vou deixar um pouquinho para ele. O cachorro não faz isso, por quê? Porque ele é regido pelo instinto. Quando nós somos regidos pelo instinto, é um regresso à vida animal. Começa lá na questão da abolição do casamento, que segundo o próprio Livro dos Espíritos, foi um dos grandes avanços da civilização ocidental. Casamento primeiro, né? Então eu poderia aprofundar nesse tema, né, falar sobre os tipos de casamento, estabelecendo uma relação entre as coisas, né, entre uma coisa e outra, mas infelizmente o nosso tempo já se esgotou. Né? Para mim passou rápido, né? Mas não sei, para vocês às vezes foi uma eternidade, né? Mas enfim, brincadeira à parte, eu espero que a mensagem ela tenha sido transmitida, que todo aquele aqui que é pai, que é mãe, que pensa em ser, possa se aprofundar nesses ensinamentos que vão nos dar um suporte muito grande para nós entendermos as nossas verdadeiras responsabilidades. E que Jesus nos abençoe nessa missão, que é uma missão que permanente, né? Concedendo a nós muita paz e até uma próxima.